boa noite, irmãos. Que alegria em nosso coração em poder estar participando juntamente com vocês em sua casa deste culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Espero que todos estejam bem, né, com saúde, para que possamos juntos adorar ao Senhor neste momento. Vamos estar nesse instante orando com nossa irmã Miriam, uma das nossas coordenadoras da MCM, estará orando nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de vida, de poder nesta noite estar junto com os irmãos, louvando ao Senhor. Pai Santo e Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa de oração, Senhor, para colocarmos, Senhor Deus, as nossas petições diante de Ti, Senhor, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua igreja, ó Pai, reunida aqui, ó Pai, representada por nós, MCM, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, a cada dia, nos dê, ó Deus, a cada dia capacitação para fazer a Tua obra, ó Pai, enquanto é dia. Ser com essa reflexão, ó Deus, nessa noite, que o Senhor venha usar a irmã Cinéia, ó Pai, para falar a cada coração. Que vidas possam ser impactadas, ó Pai. Que possamos, ó Pai, estarmos unidos, ó Deus, no propósito, ó Pai, de Te louvar e de Te adorar. Amém. Mais uma vez, muito obrigada por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós estaremos louvando ao Senhor com 2 cânticos. O primeiro cântico, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Cantem em sua casa, né? Louvem junto conosco com este cântico, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, para Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Estaremos cantando também o cântico Por tudo que tens feito, por tudo que hás de fazer. Nós já glorificamos, nós já louvamos o Senhor por tudo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero
agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Estarei lendo, né, com os irmãos, né, 1 Tessalonicenses 2,17, né, que os irmãos possam estar acompanhando em suas casas, abrindo as suas Bíblias e fazendo essa leitura da palavra de Deus conosco. Irmãos, tivemos que nos separar por um breve tempo, longe dos olhos, porém não do coração. Sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Essa é a expressão do apóstolo Paulo, né, aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses. É a nossa expressão também aos nossos irmãos da primeira igreja batista em São Vicente de Paulo. Estamos afastados dos olhos, mas não do nosso coração. Temos orado, temos acompanhado alguns irmãos e a nossa saudade é grande. E o nosso desejo também de estarmos outra vez congregando com todos os nossos queridos e amados irmãos. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada adolescente que compõe a membresia da primeira igreja batista em São Vicente de Paulo. Que o Senhor esteja com as suas mãos de misericórdia, acompanhando cada vida neste momento, em cada lar. É minha oração, é o meu desejo nesse momento. Nós estaremos ouvindo uma inspiração musical, né? Juntamente, eu e a irmã Lívia, nós estaremos louvando ao Senhor. E o título do cântico diz que Deus cuidará de ti. Essa é a nossa certeza, é a nossa confiança, que Deus está cuidando de cada um de nós.
querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos ao Teu trono da graça, nesta confiança, Senhor, que Deus cuidará de cada uma de nós, que Deus está provendo tudo aquilo que necessitamos, que Deus tudo vê aquilo que precisamos. E neste momento, Senhor, eu quero colocar cada vida no Teu altar, que nos assiste, que nos acompanha neste culto de adoração a Ti. Que Tu possa estar contemplando, Senhor, cada coração, que possamos realmente estar descansando na Tua graça e na Tua misericórdia. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de poder contar contigo ao longo dos nossos dias, sabendo que Tu és provedor de todas as coisas. Obrigada mais uma vez por este momento, por esta oportunidade de celebrarmos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Continue, Senhor Deus, acompanhando as nossas vidas ao longo desses dias, ó Deus, esse momento em que vivemos em isolamento em nossas casas, mas que Tu possas nos dar o conforto, o consolo e suprindo, Senhor, todas as nossas necessidades. Muito obrigada mais uma vez por esse momento, por esse instante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar passando a palavra à irmã Cineia, né, que estará também participando desse momento, compartilhando conosco uma porção da palavra de Deus. Irmãos, a nossa alegria é muito grande em poder abraçar a cada irmão, dar boa noite, dar com muita alegria a MCM de nossa igreja, toda última quarta-feira do mês tem as suas atividades. E hoje, com um privilégio muito grande de estar falando para aqueles irmãos que estão distantes de nós, que nós não temos tido oportunidade de compartilhar no dia a dia, junto, cultuando, adorando. Mas através desse instrumento, nós estamos aqui, com muita gratidão a Deus, nessa noite, para dizer aos irmãos, a alegria de estarmos aqui, porque temos um Deus que está provendo, um Deus que está dando força, um Deus que está alcançando aquelas pessoas, os corações tristes, aqueles corações desejosos de estar cultuando, de ver o nosso templo cheio e com louvores, com participação, mas até que isso possa acontecer, Deus tem nos fortalecido. E aqui estamos, como MCM, neste dia tão agradável, nesta oportunidade que Deus nos concede, de estarmos em comunhão contigo, junto em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. A nossa palavra hoje, né, não poderia deixar de faltar a palavra de Deus. Não poderia deixar de falar, de fazer algo e trazer algo que primeiro falou ao meu coração. E agora nós estamos compartilhando com os irmãos. Primeiro, Deus fala aos nossos corações. E assim nós vamos adorando a Deus através da sua palavra nesse momento tão especial. O tema que nós escolhemos para esta noite é a comunidade de Cristo no mundo atual. O mundo atual, como nós estamos vivendo, como a comunidade de Cristo está vivendo, como servos de Jesus Cristo estamos vivendo nesse mundo atual, ouvindo tantas coisas diferentes, ouvindo tantas palavras que entristecem os nossos corações, mas a palavra de Deus, ela traz alegria, ela traz paz, traz gozo ao nosso coração. Então,
como viver como cristão nessa época, nesse mundo, quando o mundo, não só o povo brasileiro, não só o povo vicentino, mas o mundo está vivendo um tempo diferente, né? Mas a palavra de Deus, como é sempre presente, Paulo, ele escreveu no livro dos Efésios, a armadura de Deus. Nós não vamos ler todos os versículos de 10 a 20, mas nós queremos ressaltar alguns versículos deste capítulo da palavra de Deus, que fala sobre a armadura de Deus. E o primeiro versículo que eu vou ler, o versículo 10, ele traz uma recomendação muito interessante e muito profunda aos nossos corações. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, irmãos, Paulo não sabia que nós íamos viver essa época. Mas na época que Paulo viveu, também ele precisava de falar isso para aquele povo. Ele precisava de dizer para que aquele povo se fortalecesse no Senhor. E aí, quando nós nos deparamos com este versículo, ele traz gozo, ele traz paz, ele traz alegria ao nosso coração, quando ele traz para nós uma palavra de incentivo. Ele não diz para a gente ficar triste, ele não diz para a gente ficar chorando, ele diz, quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não vamos nos fortalecer porque deixamos de encontrar com os irmãos, nós não vamos nos fortalecer, não, nós vamos nos fortalecer no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está nos recomendando. E quando ele recomenda, ele traz a recomendação de coisas importantes para as nossas vidas, nós temos que pensar um pouco nessa palavra de Paulo. E a primeira coisa que nós vamos destacar, e nesses versículos de 10 a 20, nós descobrimos que nós vivemos numa batalha. E essa batalha é muito grande. Mas a palavra principal mesmo, é a palavra... Obrigada, irmã Lívia. A palavra principal é a resistência. Coisa difícil, né, irmãos? A resistência é a palavra principal. E a resistência é aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Então, para resistir esses dias maus que nós estamos passando, nós precisamos de resistência. Não pode ser, a resistência não pode ser negligenciada. Para o bem e para a missão da igreja e para o impacto transformador da igreja, nós precisamos ter resistência. Para que nós possamos influenciar a nossa sociedade, mesmo de portas fechadas, mas nós, com a nossa vida, nós podemos influenciar, mas fortalecidos no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Quando Paulo fala que precisamos estar fortalecidos, Paulo afirma que a maneira de vencer e permanecer firme é fortalecendo no Senhor, revestindo também de toda a armadura de Deus. É importante, muito importante, quando nós lemos essa parte da Escritura Sagrada, quando ele fala, para que possamos ser fortalecidos, precisamos de algo muito especial. É importante salientar
que Deus é soberano. Ele está sobre todas as coisas. A medicina, a ciência, está deixando o mundo assim de uma maneira que as perguntas são feitas de maneiras assustadoras. Pessoas desistem porque não estão tendo resultado naquilo que planejam, que acham que vai dar certo, vai dar uma solução para essa epidemia que estamos vivendo. Mas a palavra de Deus é verdadeira. O soberano médico dos médicos é Deus, né? Então, uma coisa nós precisamos ter. Afirma novamente Paulo, a resistência. Orando para que possamos estar firme, né? Então, nós vamos descobrir que quando ele afirma, temos que ter a certeza que o nosso refúgio é Cristo. O nosso refúgio é Cristo. E quando nós lemos sede fortalecidos, esse verbo está no passivo. Ele está dizendo para que nós possamos nos fortalecer e fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? E nós descobrimos também que quando nós somos fortalecidos, a graça de Deus reina em nossas vidas no dia a dia. Nós dependemos da graça. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é essa graça maravilhosa que a cada dia se renova em nossas vidas, é que nós temos que acompanhar no nosso dia a dia. Mas na palavra de Deus, continuando nos versículos seguintes, nós vamos ver que Paulo deixou para nós como nos fortalecer, né? Ele deixou algo muito especial. E nos versículos 13 em diante, começa ele citar aquilo que vai nos dar coragem, embasamento, atitude, para que possamos nos fortalecer no Senhor. Então, vamos ler só o versículo 13 aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Então, na minha versão, fala que nós precisamos primeiro tomar conhecimento, fortalecer no Senhor. Fortalecendo, nós vamos nos interessar pelas armaduras de Deus, pelo que o apóstolo Paulo escreveu. E ele deixou, então, algo muito especial para a gente, né? Dentre as armaduras que ele deixou ali, documentado para que pudéssemos nos revestir, nos fortalecer, ele falou primeiro da verdade. Como é importante a verdade. A verdade de Deus, do Evangelho, da graça maravilhosa que Deus nos concede, é essa graça que nós recebemos através da verdade, né? Conhecereis a verdade e conhecereis essa palavra, e a verdade vos libertará. Se você começar a crer e conhecer, reconhecer que a verdade da palavra de Deus, reconhecer, se conhecer essa palavra, conhecer a palavra que vem de Deus, nós não vamos temer. Então, primeira coisa que ele destaca é a verdade. A verdade ajuda a igreja a vencer, a enfrentar os combates e sair vitoriosos. E aí nós vamos ter outra recomendação de Paulo, a couraça da justiça. Um soldado não pode ir para uma guerra sem aquela
monumentária, sem ele estar pronto, equipado. E como servos de Jesus Cristo, na igreja atual, nós não podemos estar resistente, lutando, falando de Jesus. Quando alguém fala alguma coisa, eu digo assim, olha só, o que me alegra é que a palavra de Deus está se cumprindo. O que me alegra é que a Bíblia é verdadeira. Aí as pessoas ficam espantadas quando não entendem do plano de salvação, não sabem que Cristo nos liberta. Eles olham para mim pensando que eu vou dizer assim, isso mesmo, o mundo está assim, o mundo... Não, conhecereis a verdade, né? E a verdade de Cristo, Jesus, que nos dá vitória. Mas ele fala da couraça da justiça. É a justiça que vem de Deus, não é a justiça que vem dos homens. A justiça que vem dos homens é falha, mas a justiça que vem de Deus é que nós temos que confiar, é que nós temos que colocar em nossos corações. E assim nós vamos nos vestindo para sermos fortalecidos. A terceira coisa que Paulo destaca é calçai os pés no Evangelho da paz. Olha como é importante. Um soldado, para ir para uma batalha, ele tem que ir com a bota muito bem preparada. Ele não sabe onde vai pisar, ele não sabe onde ele vai alcançar, o que ele vai alcançar. Ele vai pisar, mas ele tem que estar bem calçado. Ninguém vai para uma batalha de qualquer jeito. Então, os pés têm que estar sempre cobertos. Até algum funcionário, alguma empresa, algum setor de trabalho precisa que seus funcionários estejam bem equipados. E como servos de Deus, nós precisamos de calçar os nossos pés no Evangelho da Paz. Nos preparar para vencer os dias maus. Né? Como vencer os dias maus? Como vencer essa época? Mas aí nós vamos ver que a resistência vai nos ajudar. A paz vem em decorrência de uma reconciliação, de um encontro com Deus, de um momento agradável. Mas essa paz não é essa paz passageira que o mundo está pregando, mas é a paz que Cristo nos dá, a paz que Cristo nos capacita, trazendo essa resistência, a paz espiritual, a paz mental, é aquela paz que traz ao nosso coração a resistência para vencer esses dias maus. Mas ele tem outra recomendação, o apóstolo Paulo continua, o escudo da fé. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que bênção a gente tem quando a gente descobre na palavra de Deus. É a fé no Deus Trino, no Deus único, a fé em Cristo que habita em nós. Mas eu não posso ter fé de qualquer maneira. Não, mas eu tenho fé que vai acontecer isso. Mas não é essa fé que nós estamos falando. É a fé em Cristo Jesus, que nos dá paz, que nos dá coragem para que possamos continuar firme, né? A resistência é um dos itens que nós precisamos para vencer nesse mundo atual. A comunidade de Cristo no mundo atual precisa de receber a fé que nos traz benefício, a fé que nos ajude a vencer momentos de desafios. Irmãos, amigos que estão nos acompanhando, quantos desafios o mundo está vivendo. O nosso Brasil, o nosso estado, o nosso município, o nosso distrito está vivendo tantos desafios. São desafios e desafios, mas firmados, fortalecidos no Senhor,
os desafios são vencidos. Mas ainda tem uma outra coisa importante que Paulo nos deixou: o capacete da salvação. Olha, nenhuma firma hoje deixa alguém entrar para um trabalho sem um capacete. Pode ser uma firma pequena, não precisa ser uma firma multinacional, mas uma firma que protege, que tem cuidado com os seus funcionários, eles preparam logo um capacete. Estávamos num encontro de amigas de ministério e fomos visitar, ao lado onde nós estávamos, um setor que tinha muita gente trabalhando. E aquele homem que dirigia aquela empresa, ele perguntou: quantas vão fazer a visita? Aí a irmã falou assim: nós somos 20 que estamos aqui para fazer a visita, para conhecer esse lugar. Ele disse: então, eu preciso de 20 capacetes, porque vocês não vão entrar. Tem obra, vocês vão ter que usar capacete. E aí foram pegar os capacetes, usamos aqueles capacetes e pudemos, então, participar, olhar, presenciar de algo tão diferente daquilo que nós podíamos imaginar. Mas precisou o capacete. E na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos do capacete da salvação. Né? O capacete da salvação. A obra de Cristo que nos traz, que nos garante, que nos dá essa certeza, é quando nós abraçamos Cristo como Senhor de nossas vidas. Aí nós podemos usar o capacete da salvação. Esse capacete vem através da fé em Cristo Jesus. Vem pela graça de Deus. É pela graça, porque pela graça nós somos salvos. Através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Como é gratificante nós lermos a palavra de Deus e descobrir que temos em nossas mãos algo tão especial, que é a palavra de Deus. Porque é através dela, é através dos ensinos da palavra, é que nós temos condições de descobrir algo tão especial para a minha vida, para a sua vida, para a vida desse nosso amigo que está também compartilhando nesse momento de culto. E não poderia faltar a espada do Espírito. É a espada do Espírito que nos ilumina. E ela é o grande tradutor das verdades de Deus em nossas vidas, na nossa mente, no mundo, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa espada, não é? Quando nós vamos fazer algo, ou quando nós exercemos alguma profissão, nós sempre temos que levar o nosso material que vamos usar. E nós, que temos essa certeza da palavra da salvação, precisamos mostrar ao mundo que a palavra de Deus está se cumprindo. Muitas pessoas estão assustadas. Quantos estão aí temerosos? Quantas pessoas estão, parece coisa que estão até dentro de um cárcere. Por quê? Porque estão preocupados com tudo que está acontecendo. Ah, mas eu não saio, né? Eu sei de pessoas que estão 90 dias sem sair de dentro de casa para nada, porque não tem coragem, falta coragem. Eu vou encontrar com alguém, se eu sair, se eu for em tal lugar, eu vou encontrar. Nós temos que ter o cuidado. Nós não estamos falando para que os irmãos saiam de qualquer maneira, ande de qualquer maneira. Não, mas nós precisamos de ter coragem
para resistir os dias maus. E a Bíblia fala dos dias maus. Mas essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é que nos dá coragem. Porque quando nós lemos aquela mensagem, parece que foi, olha, escreveu isso aí pensando em mim. Escreveu essa mensagem, esse versículo da Bíblia, para que eu pudesse me fortalecer no Senhor. E quantas vezes nós lemos a Bíblia várias vezes, mas em determinada situação nós vamos ler a palavra de Deus, parece que estamos lendo pela primeira vez, porque vem de encontro àqueles desafios que estamos vivendo, que estamos enfrentando, né? Mas isso, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é que vai nos capacitar a ser resistente, a resistir nesse mundo atual, nesse mundo que estamos vivendo esses dias. E como ter tudo isso? É uma pergunta. Como ter tudo isso? Nós vimos que nós temos e nós precisamos de ter, né? Em primeiro lugar, a verdade, conhecimento da verdade. Segundo lugar, a couraça da justiça. Em terceiro lugar, calçar os pés no evangelho da paz. Em quarto lugar, o escudo da fé. Olha, se um soldado for para uma guerra com um escudo fraquinho, que pena. Ele logo vai ser derrotado, porque aquele escudo não estava fortalecido, não era prova de bala, não era prova que ele pudesse enfrentar situações difíceis. Então, o escudo da fé, olha como que nós precisamos desse escudo, como nós precisamos de alicerçar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas Paulo continua na quinta frase que nós destacamos, o capacete da salvação. Como nós falamos o capacete. Como que é importante, né? E, completando, nós temos também a espada do Espírito. E aí, a palavra de Deus. Como vencer tudo isso? Aí o apóstolo Paulo diz, com oração e súplicas, no versículo 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, amigos, que coisa maravilhosa que nos garante a palavra de Deus, nesse versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança. Perseverança e súplica por todos os santos. Olha que coisa maravilhosa que Deus deixou para nós como servo dele. Como que ele nos garante esse privilégio tão especial? Então, com oração e súplica, os irmãos depois param um pouquinho, abre o livro dos Efésios e lê essa armadura de Deus. Como vai ficar diferente a sua vida? Como você vai ter resistência para vencer esses dias maus, né? Então, a palavra de Deus, também lá em Mateus 28, 18, toda autoridade foi dada nos céus e na terra. A quem? Toda autoridade foi Deus que deu. Ele que é o dono, ele que é a autoridade sobre todas as coisas. Deus, ele mandou Jesus Cristo
para que pudéssemos, através de Jesus Cristo, ser lavado no sangue de Jesus, sermos salvos e remidos no sangue através da cruz de Cristo, e aí ter certeza que a palavra de Deus nos garante, né? Essa autoridade foi dada nos céus e na terra, através de Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e vencer nos dias maus. Então, quando nós lemos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, como é gratificante a gente saber que a gente pode encontrar na palavra de Deus algo para o nosso dia a dia, enfrentar nesse mundo atual os desafios que estão a cada dia acontecendo. Eu digo sempre, quando poderia ver os nossos templos fechados, sem ter condições de realizarmos os nossos cultos de louvor e adoração a Deus. Quando nós começamos a pensar nisso, se não estivermos fortalecidos no Senhor, nós vamos sair assim decepcionados. Mas os templos fechados, o povo está disperso. Irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque sendo fortalecido, usando essa couraça, essa armadura de Deus, nós vamos resistir esses dias maus, esses dias que estamos vivendo, e vamos glorificar a Deus, porque Ele tem dado paz ao nosso coração, tem dado alegria, como cantamos, como Lívia e Madalena cantou, né? Como Deus cuidará de ti. Ele a cada dia nos sustenta, mas tem coisa que nós precisamos observar. Se nós vivermos de qualquer maneira, Deus não vai estar ali presente, não. E não quero saber disso, não quero ouvir de Deus, porque senão esse mundo não estava desse jeito. Mas quando Deus deu a Sodoma e Gomorra aquela destruição, é porque aos olhos de Deus, aquele povo estava virando as costas para ele. E eles não estavam resistindo os dias maus. O povo não estava vencendo as dificuldades. Mas nós temos a alegria de ler e de compreender e de crer nesse Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que nos conhece e nos deixa uma mensagem tão linda: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que eu quero deixar para os irmãos nesta noite, porque Deus primeiro falou para mim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos vencer esses dias maus. Que as misericórdias de Deus, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada irmão, com cada amigo que parou um pouquinho, para que nesta noite compartilhássemos junto aquilo de bom, aquilo que fortalece, que nos dá coragem, porque estamos sendo fortalecidos no Senhor Jesus. Que a graça de Deus continue atuando na nossa vida e vamos aguardar esse tempo que vamos estar juntos, louvando e adorando. O meu abraço a cada irmão. E vamos continuar, irmãos, orando, persistindo, súplica, oração e ações de graça pelo livramento que Ele nos tem dado. Uma boa noite e a paz de Cristo no coração de cada um de vocês, porque eu estou muito feliz quando eu leio essa palavra, porque, em primeiro lugar,
ela falou ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sirvo ao meu Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Este gozo que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Este gozo que sinto em minha alma, é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vista,